Olá, eu sou Diego Moreno, este é o LBS Tech. Nessa aula nós vamos falar sobre formulários. Então, quando a gente cria uma página de internet, essa página ela não é interativa, ela não é dinâmica, né? Por quê? Porque eu não consigo conversar com essa página. Então, essa página ela está sendo o que a gente chama de página estática, né? Então, para que a gente possa interagir com o sistema, eu preciso de formas de entrada, né? Interfaces para entrada de dados. E uma forma de eu fazer isso é por meio dos formulários, né? Então a gente pode criar um formulário em HTML, eu vou até aproveitar essa página que nós temos aqui, utilizando a tag form, ok? Então quando eu crio um formulário, vão perceber que nada vai acontecer, né? Então ele vai criar um formulário em branco. Eu preciso atribuir para ele algumas propriedades. A primeira delas é a propriedade action. Essa propriedade ela vai definir qual será o script que será chamado para processar esse formulário, né? Então, geralmente a gente coloca uma página em PHP, por exemplo, né? Então, por exemplo, contato.php. É um exemplo bem simples, né? Porque a página de contato geralmente é aquela página que você quer enviar uma mensagem para o servidor, né? Então, eu quero contactar, então eu vou utilizar um formulário utilizando o contato. Outro atributo importante é o atributo method, né, que vai definir o atributo de envio, né, qual que é a forma de envio que eu vou utilizar. Ok? Vou utilizar o atributo método post, né, mais para frente nós falaremos sobre isto, ok? Vamos fazer uma coisa diferente, só para a gente ver como a gente já tem essa página 2, eu vou alterar aqui o meu action para a página 2. HTML. E aí eu vou utilizar o método para get. Não vamos usar post, não. Vamos usar get, que é mais simples. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, eu vou criar aqui um elemento de entrada. Que elemento é esse? É o elemento input, ok? O elemento input é uma tag de entrada, né, que eu vou utilizar para criar um texto, né? E essa tag vai ter o seguinte atributo, é o atributo type, que vai definir o tipo. Que tipo eu vou utilizar? O tipo text. Ok? É uma entrada de texto. Eu vou dar um nome para ele, né? Name, não sei qual informação que a gente pode colocar. Mensagem. Ok? Para a pessoa digitar a mensagem e enviar. E aí eu vou criar aqui um botão de envio. Eu crio isso utilizando input, type, submit. E aí eu vou colocar aqui a propriedade, o atributo value, né? Que vai receber o nome que eu vou colocar aqui. E vou chamar aqui de enviar. Então, prontinho, olha só o que acontece, ó. Vamos atualizar aqui, nós já temos o nosso formulário que a gente vai digitar a nossa mensagem e aqui nós podemos enviar. Vamos usar isso então? Vamos. Então vou colocar aqui uma mensagem. Olá, mundo. Quando a gente clicar em enviar, ele vai chamar o meu action. E aí ele vai, como eu utilizei get, ele vai mandar aqui pela URL, ó. Olha que interessante, eu consegui enviar para cá. Essa página não vai exibir nada, por quê? Porque é uma página estática, ela não consegue processar isso, né? Mas com isso a gente já consegue entender na prática como que um formulário funciona. Ele simplesmente pega a informação de uma página e manda para outra. Bom, não apenas o tipo text existe, né? Eu tenho centenas não é muito, né? Dezenas de tipos diferentes de input, né? Posso passar alguns exemplos para vocês aqui, né? Então, eu tenho o input type checkbox, né? É um tipo bem comum, né? Que é a caixa de seleção, né? Eu vou colocar name, clique aqui. Ok? E aí, o tipo checkbox, ele não é muito visível, né? Ele vai simplesmente colocar esse botão aqui, ó. E aí você pode clicar ou não. Eu vou colocar umas quebras de linha aqui. A gente viu que para criar quebras é com BR, né? Vou colocar duas aqui. Só para facilitar. E aí, quando eu clico, ó, ele vai marcar ou não. Ok? E aí a gente pode colocar uma label aqui, né? Então, por exemplo, clique aqui. Olha o que acontece, ó. Ele vai exibir do lado. Para criar uma label, eu posso utilizar também a tag label, né? Label. Só para ficar bem organizado, né? Pronto, ó, clique aqui. Tá vendo? Bom, se eu quiser atribuir um valor inicial, eu posso vir aqui na tag input e vou adicionar aqui um valor inicial. Teste. Só para a gente ver o que acontece. Olha só, quando eu coloco o teste aqui, ele já está pegando esse valor. Mas existe uma forma de eu passar uma mensagem que ela vai sumir quando o usuário clicar aqui. Como que eu faço isso? Utilizando a propriedade placeholder. Ok? Placeholder. Eu posso colocar uma mensagem para o meu usuário. Ó. Clique aqui para digitar uma mensagem.
ok? Ele vai exibir essa mensagem para o usuário. Até saltou um pouco do tamanho, né? Então eu posso aumentar o tamanho disso aqui, utilizando, a gente já viu que style width, eu defino o tamanho, né? Então vou colocar aqui de 500 pixels, só para ficar bem maior. 500 ficou bem grande, mas dá pra gente ver que quando eu clico aqui e digito alguma coisa, olá, tá vendo? Ele apagou o conteúdo inicial. E se eu enviar esse conteúdo embaixo, em branco, olha o que acontece. Ele não vai exibir nada. Por quê? Porque eu não digitei nada. Então, o placeholder é a melhor forma de eu alterar o conteúdo aqui dentro. Ok? Além do checkbox, né, eu tenho outros. Né, eu tenho o radio, né, que é o checkbox. A diferença do checkbox para o radio é que o radio ele vai... é uma caixa de seleção única, né? Então, o radio... Vou chamar aqui de clique aqui mesmo? Pode ser. Vou chamar aqui de radio também, né? E vocês vão ver a diferença, que eu preciso de 2 itens para que a gente possa ver. Então, o radio, quando eu clico em um e eu clico em outro, ele vai selecionar apenas um. No checkbox, não. O checkbox, ele permite que eu clique todo mundo. Ó. Então, vou chamar aqui de checkbox. Por isso que a gente costuma chamar o checkbox de caixa de seleção múltipla, né? Então, enquanto o radio é uma caixa de seleção única. Ok? Bom, já vimos o checkbox, o radio. Eu tenho outros tipos de elementos também. Eu tenho menus, né? Como que eu crio um menu? Então, para a gente criar um menu, vamos aproveitar aqui embaixo, ó, criar aqui uns espaços, e a gente pode criar com a tag select, ok? Select é um menu, e aí eu vou colocar um item aqui dentro utilizando option. Prestem atenção que no option eu vou ter que passar 2 informações aqui dentro. Eu vou colocar o valor que eu quero selecionar, né? Um exemplo básico é um menu de seleção de estado. Então, por exemplo, seu estado aqui, Minas Gerais. Ok? E vamos colocar 2 estados só, né? Porque a gente não perder muito tempo. E São Paulo. Pronto, coloquei 2 estados. E aí, ó, quando eu clico, ó, ele me deixa escolher qual estado eu quero. Ok? Deixa eu dar uma quebra de linha aqui, só para não ficar muito colado. E ele me deixa escolher qual estado eu quero. Só que se eu enviar isso aqui, ó, ele não vai enviar. Por quê? Porque primeiro que eu não dei um name para ele, né? Então todo campo tem que ter um name. Estado, ok? E eu preciso passar para ele um valor. Como que eu passo valor? E aí eu posso colocar o MG ou colocar Minas Gerais, né? Eu vou colocar uma sigla aqui, né, para facilitar, né? SP. E aí ele vai passar para a próxima página o valor que eu alterei aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou marcar aqui São Paulo. Quando eu enviar, olha só, ele vai enviar o estado de São Paulo aqui na URL, ok? Então dessa forma aqui eu crio uma caixa de seleção. O último item é uma caixa de texto de múltiplas linhas, né? Como que eu faço isso? Eu vou criar isso utilizando a tag text area. Ok? Isso é uma caixa de múltiplas linhas, né? E a gente aprendeu que para colocar texto aqui dentro, eu vou colocar placeholder. Caixa de texto de múltiplas linhas. Ela é parecida com o text, mas a diferença é que ela vai ter múltiplas linhas, como eu disse, né? Então, olha só. E aí eu posso aumentar ela, diminuir, fazer do jeito que eu quiser. E eu posso criar isso utilizando a propriedade text area. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de formulários, né? Nas próximas aulas nós começaremos a estudar um pouco mais sobre os estilos e sobre a linguagem CSS, como que a gente faz para deixar a nossa página, que até o momento está muito feia, né? Numa página mais bonita, numa página mais elegante. Então a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!